Top 10 vezes que equipes perderam a cabeça e invadiram a luta. Tá A alto, hein? atmosfera de uma luta envolve muita gente, além dos fãs, telespectadores e público em geral, a imprensa especializada que cobre os eventos e o staff envolvido na organização do show, todos fazem parte dessa engrenagem. Mas a verdade é que o grupo mais próximo da emoção dos lutadores é aquele formado pelos membros das equipes, academias e até a família dos atletas. E se você considerar que uma luta coloca as emoções à flor da pele como poucos esportes, você tem que admitir que muitas vezes os parceiros dos protagonistas do evento podem acabar fazendo parte do show ou do caos de forma inesperada, causando confusões incontroláveis e protagonizando cenas lamentáveis. E é exatamente esse o assunto do vídeo de hoje, então já deixa o like, se inscreve no canal e hype o nosso vídeo pra dar aquela moral. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e esse é o top 10 vezes em que equipes surtaram e invadiram o cage ou ringue durante uma luta. Número 10, a polêmica de Guy Mezger versus Sakuraba. Se você Sakuraba é do Pride antigo, não é? Vai entender que muitas coisas que aconteciam no Japão eram suspeitas, como por exemplo, o primeiro round do Grand Prix de 2000 do Pride. Guy Mezger estava escalada para enfrentar Kazushi Sakuraba na rodada de abertura do torneio, que tinha selvagens lendários como Mark Kerr, Mark Coleman, Fujita, Royce Gracie, Igor Vovchanchyn, Gary Goodridge, entre outros. A regra Moleque, esse evento aqui do Pride era aquela maluquice que os caras faziam 2, 3, 4 lutas na mesma noite, né? Porque, tipo assim, era meio que um torneiozinho da mesma noite que todo mundo sai na porrada e tinha um campeão. Que as lutas teriam um round único de 15 minutos e se desse empate o show continuaria sem rounds extras. Sakuraba já tinha caído nas graças do público depois de bater Vitor Belfort e Royler Gracie e chegou como favorito para a luta contra o ex-UFC, que vinha de 2 derrotas seguidas. Mezger foi superior no confronto em todos os aspectos da luta durante os 15 minutos, mas como eu já contei aqui no canal Encarada, no vídeo especial sobre o fim do Pride, a organização japonesa tinha mistérios polêmicos nos bastidores. Sendo assim, independente da performance melhor do americano, a luta acabou como empate e foi anunciado que um round extra seria preciso. Ken Shamrock, líder da Lions Den Academia de Guy Mezger, invadiu o ringue, botou o dedo na cara de todo mundo que estava fazendo cara de otário e simplesmente espinafrou sua revolta para tudo que é lado. Shamrock ordenou que Mezger deixasse o ringue e não fizesse parte daquela picaretice e Sakuraba acabou declarado vencedor. É mole? A manobra feita na cara dura valeu a pena para eles, porque a sonhada final do GP de 2000 entre Sakuraba e Royce Gracie aconteceu. O japonês venceu após 90 minutos de luta e se tornou o ícone do mundo das lutas orientais. 90 minutos de luta? Número 9, McGregor vs Gora. Depois que alcançou o topo do mundo e do esporte, Conor McGregor entrou numa de achar que vive numa espécie de GTA da vida real. O cara gride velho em pub, passeia de lanche, espanca mascote da NBA e vai preso. O cara já protagonizou tudo que é notícia aleatória e das ruins. E essa aqui é uma delas. Em novembro de 2017, o Conor foi conferir de perto o Bellator 187 em Dublin, Irlanda. Pô, se esse cara já faz o que faz pelo mundo, imagina o quanto ele fica à vontade dentro de casa. Pois é, depois de ver seu amigo Charlie Ward derrubar seu oponente na base do soco, o irlandês se emocionou e invadiu o cage para comemorar com o parceiro de treinos. Mark Gora, árbitro da luta, tentou repreender a presença de Conor, mas tomou um empurrão do irlandês. Depois o McGregor subiu na grade uma segunda vez, foi empurrado por um oficial e ele respondeu com um tapão na cara. A comissão local, claro, não fez absolutamente nada e ficou por isso mesmo. De uma próxima vez, apenas deixem o cara fazer o que ele quiser, né? Número 8, olha a toalha, meu filho. Definitivamente o trabalho de um árbitro não é nada fácil. O cara fica literalmente no meio do fogo cruzado e precisa estar bem atento, de olhos bem abertos ao que acontece à sua frente. Então o que aconteceu aqui foi uma infeliz combinação entre azar e coordenação motora do corner. A luta era entre Omer Somaz e Felix Schiffer no German MMA Championship. O Felix começou melhor aplicando um knockdown no adversário, mas o barbudo se recuperou ao longo da luta, balançando o crânio de Schiffer no quarto round e conseguindo a montada. Reparem que enquanto Homero ataca por cima, o árbitro tá com hiperfoco na ação para interromper o duelo a qualquer momento. O problema é que o infeliz do corner tacou a toalha dentro do cage como forma de desistência, só que fora do campo de visão do coroa. O árbitro não percebeu a toalha arremessada, deixou Félix apanhar mais do que devia e a equipe de Schiffer teve que invadir o cage para separar os caras na marra. A ironia é que bem na hora que um careca entra no cage, o árbitro decide parar o combate. Tarde demais, um verdadeiro caos se instala no cage e o movimento vira uma mistura de confusão com comemoração dentro do octógono, até tudo se acalmar e Omer Somaz receber o cinturão peso-pena do GMC. Número 7, segurança do Messi. Possuído. Se você
Pô, não tem jeito, moleque. Aí, já falei isso 10 vezes, né? Mas vou falar mais uma vez. Eu estou ansiosíssimo para sábado. Faz parte de uma grande equipe de MMA, a chance de você ter algum astro no corner é grande. O Poatan já foi corner de Anderson Silva uma vez, o Glover é corner do Poatan, o Khabib tá no corner de Makhachev e por aí vai. No evento Tough Enough 145, Miles Hunsinger não tinha apenas um, mas 2 lutadores do UFC no seu corner. Além de Chris Curtis, o cara teve o apoio do ex-campeão dos médios Sean Strickland. Quem acompanha MMA sabe que não dá pra brincar com esse cara, né? Mas o Luiz Hernandes não tá nem aí. Por algum motivo o cara achou uma boa ideia provocar Strickland e Curtis depois de finalizar o parceiro de treino dos caras com uma guilhotina. Eu não me arrisco a alfinetar o maluco do Strickland, nem eu no Rio de Janeiro e ele em Las Vegas nos Estados Unidos. Imagina fazer uma porra dessa a 2 metros de distância do cara. O resultado foi que a frustração pela derrota do amigo se uniu a um sentimento conhecido por aqui como quem esse arrombado pensa que é. E foi assim que os caras invadiram o cage, só que diferente do Chris, que foi apenas na intenção de confrontar Hernandes, o Strickland largou um botadão na cara do lutador. O Sean, claro, acabou punido pela Comissão Atlética do Estado de Nevada por 6 meses, com a possibilidade... Onde assistir a luta sábado? Aqui na live, porra. Não na tela, mas juntinho com a rapaziada. Mesmo clima, entendeu? Assistiremos juntos. ...de redução, caso ele conclua um curso de controle de raiva. Número 6, Khabib vs Conor. A ironia desse caso é que a imagem que todo mundo lembra é aquela onde depois de finalizar Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov voa pra apresentar o cheiro. Essa cena é muito foda, moleque. Ele dá uma voadora no maluco. Uma vez que o caos foi instaurado do lado de fora do octógono do UFC 229, uma outra confusão se iniciou dentro do cage, uma vez que membros da equipe do russo invadiram o octógono para descontar em Conor a raiva expressada por Khabib do lado de fora. McGregor sozinho chegou a trocar socos com alguns barbudos que o atacaram e a situação foi tão dramática que Khabib se tornou o primeiro campeão da história do UFC a não receber o cinturão dentro do octógono após a vitória na disputa de título. O presidente do UFC, Dana White, precisou explicar o risco da bagunça ao russo e até Daniel Cormier, amigo de Khabib, precisou convencer o amigo a sair do cage o quanto antes para não piorar a situação. Número 5, Jason Miller versus a tropa dos Dias. Se a gente for botar na ponta do lápis, Nate e Nick Diaz acumulam mais confusões do que lutas no MMA, mas na edição do Strike Force que aconteceu em novembro de 2009, os caras conseguiram reunir suas duas paixões numa tacada só e arrumaram uma confusão dentro do cage. Detalhe, nenhum dos dois estava lutando, os irmãos Diaz eram parte do corner de Jake Shields na luta contra Dan Henderson. Depois que o parça foi anunciado vencedor e estava dando sua entrevista pós-luta, Dan Miller, que é outro piroca da cabeça, entrou no cage e se aproximou para pedir por uma revanche contra o Shields. Ó, o pau quebrando, pá, eita, pô! Vamos ter um rematch aí, então. E foi nesse exato momento que os irmãos Dias usaram a carta Chael Sonnen. I can't let you get close. Can you hear my... Imediatamente uma pancada. Moleque, esse The Ultimate Fighter era maneiro pra caralho, não tem jeito. Tinha que ter um completo no YouTube pra gente assistir. Generalizada se iniciou dentro do cage com Jason Miller contra Rapa. O outro detalhe importante era que o evento estava sendo transmitido em TV aberta nos Estados Unidos, então essa confusão era tudo o que não podia acontecer. Sometimes these things happen in MMA. A lot of testosterone in the cage. Gentlemen, we're in national television. Quando tu tem muita testosterona, tu fica com vontade de ser na porrada com geral, assim mesmo? Tipo assim, tu fica muito mais macho do que tu é? We are going to step away right now on CBS. Back right after this. Número 4, Ganho versus Norman Park. Mateus Ganho e Norman Park já se enfrentaram 3 vezes no MMA. Antes de virar no top 15 no peso leve do UFC, o polonês atuou no KSW, maior evento do país, e teve em Park seu maior rival. Foram 2 vitórias a favor de Ganho e um no contest, uma luta sem resultado no KSW 40. Em 2017, no KSW 39, a primeira luta foi vencida por Ganho via decisão, mas até reclamação de mordida do polonês durante a luta. Mordida? Na revanche, já com clima quente desde a encarada, o combate acabou de forma broxante, com Ganho acertando uma dedada no olho não intencional, deixando a luta sem resultado. Após a interrupção, Park foi tirar satisfação com a equipe de Ganho, empurrou o treinador do cara e acabou tomando o socão de um membro do time que estava ali na cara do gol. Confira comigo! Nossa! O caos seguiu por mais alguns minutos, eles se reencontraram uma terceira vez em 2020 e dessa vez o Ganho venceu por nocaute técnico. E só pra constar, esse Mateus Ganho é o mesmo que vai enfrentar Charles do Bronx dentro do Rio de Janeiro na próxima semana. E aparece como favorito contra o brasileiro. Olha o Charlinho. Esse maluco é favorito contra o Charles? Esse bosta? Ele é bom? Ah, o Charles não pode perder pra esse cara não, viado. O Charles acabou por um acaso? O Mazarão aí
vai lá na mamãe e use o código Encarada pra fazer a boa. Número 3, Frank Shamrock vs Enson Inoue. Os irmãos Shamrock estão entre os mais famosos do mundo das lutas. Ken Shamrock foi um dos protagonistas do UFC 1 e chegou a ganhar o cinturão da super luta contra o Dan Severn no UFC 6. Já Frank Shamrock apareceu no octógono depois, mas esportivamente falando, ele fez mais do que o irmão, já que foi o primeiro campeão da história dos pesados, colocando as mãos no cinturão inaugural em dezembro de 1997. Só que naquela mesma temporada, na última luta antes do UFC, o Frank enfrentou Enson Inoue no Vale Tudo Japan de 97. O duelo foi pra lá de emocionante e, segundo o próprio Frank, foi uma das lutas mais difíceis da sua carreira. Ken Shamrock não estava presente para ver o duelo, mas o irmão de Inoue, Igan, estava no corner. Depois de ver o irmão tomando uma joelhada na cara que o fez cair, o fera simplesmente correu para atacar o Shamrock pelas costas. Eu não sei se ele tentou dar uma joelhada ou se a ideia era dar uma carcada mesmo, mas o Frank ficou pendurado nas cordas, outros moleques começaram a invadir o ringue e foi uma confusão danada. Menção honrosa. Eu não faço ideia do aperto no coração que deve ser para uma mãe ver o filho entrando na porrada dentro de uma jaula. Tem gente que prefere nem ver a luta, mas tem mães que gostam e fazem mais até do que deveriam. No Ohio Fighting Championship 20... Mentira que a mãe entrou e deu um soco em alguém, aí eu vou ficar maluco. Caleb Frazier e Joe Fisher faziam sua estreia no MMA amador e Frazier rapidamente botou pra baixo, pegou as costas e encaixou o mata-leão pra finalizar o rival em 36 segundos. Como Frazier deu uma de valente e se recusou a bater, ele apagou. A cena provocou fortes emoções na mãe do cara que entrou no cage pra acudir o filho. Revoltada com a cena, a coroa ainda empurrou o árbitro da luta que tentou repreendê-la, tadinha. Número 2, Renzo... Coroa, porra, pica. Elane quando for mãe? Certamente. Gracie vs Nate Marquardt. Quem acompanha os vídeos do canal Encarada já conhece diversos capítulos da história da família Gracie. A união e honra da família forjou o desenvolvimento do jiu-jitsu pelo mundo e consequentemente o crescimento do MMA e do UFC. Então todo mundo sabe que nos primórdios do Vale Tudo, os membros do clã Gracie estavam sempre unidos e no topo, e a chapa estava sempre quente com eles em ação. Ricardo Almeida não é da família Gracie, mas é faixa preta de Renzo Gracie, então na luta contra Nate Marquardt pelo Pancrase, ele teve o mesh no seu corner. Essa luta aconteceu lá em 2003, o Nate tentou uma derrubada, caiu numa justa guilhotina e eu não preciso nem dizer o que aconteceu, né? O Renzo tava bem ali atrás passando as instruções pro pupilo e ele finalizou o americano. Pra ser justo, o brasileiro segurou um pouco a finalização pra fazer uma graça pras câmeras com língua de fora e tudo. Dá até pra entender então por que o Nate ficou puto. O problema é que ele achou uma boa ideia enfiar um soco na cara do Ricardo logo que ele saiu da posição, logo na frente do Renzo. Tá de brinquedo aí de mim, cara? Quando viu o que Nate Marquardt fez, o Gracie meteu um bico na cara do americano pra defender o seu aluno. Uma confusão leve se desenrolou, tudo voltou ao normal e Ricardo Almeida e Renzo Gracie levaram a vitória pra casa. Número 1, eu não preciso nem falar, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Vanderlei Silva versus Acelino Popó. Vanderlei Silva enfrentaria Vitor Belfort no Spaten Fight Night 2, mas quem subiu ao ringue na noite do último sábado foi Acelino Popó Freitas. O clima começou a esquentar logo na pesagem, quando Vanderlei discutiu com membros da equipe do rival, que o chamaram de cachorro morto. Em cima do ringue, antes do início da luta, a rivalidade continuou, treinadores dos dois lados trocaram farpas, mas até aí tudo normal. O trash talk faz parte desse negócio. O duelo em si teve um momento ou outro emocionantes, com ambos acertando boas mãos, mas era Popó que estava melhor na luta. Acontece que no quarto round o Vanderlei acertou a terceira cabeçada no pugilista e acabou desqualificado. Enquanto o Popó comemorava a vitória, sua equipe invadiu o cage para apontar o dedo pro time de Vanderlei. Uma briga generalizada foi iniciada com quem estava dentro e fora do ringue e o resultado foi soco e chute para tudo que é lado. Cara, essa aqui é a maior briga da história das artes marciais, de corner. Filmada, né? É claro. É a maior briga da história, pô. Que a gente presenciou ao vivo. A situação saiu completamente do controle. A nota triste é que sobrou para Vanderlei Silva ser a maior vítima da confusão. O ex-lutador do Pride do UFC acabou nocauteado de forma brutal depois de tomar um soco na nuca e depois um cruzado de direita no queixo aplicado por Rafael Freitas, filho de Popó, que foi uma das pessoas que invadiram o ringue durante a confusão. Cenas lamentáveis. Mas me conta aí o que vocês acharam da nossa lista. Se você tiver alguma sugestão de assunto para um top 10 aqui no canal Encarada, deixe nos comentários. E me conta aí também o que vocês acharam do... Pô, sinistro, mano. Pô, cara, é foda, né, mano? Artes marciais ali... É até difícil de sair um porradeiro, mas se sair é muita gente que sabe brigar, mano. A chance de uma tragédia é muito grande, tá ligado? É muita gente, mano.